Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, nós estamos falando aqui direto da Água Mineral Acácia, que numa espécie de laboratório, onde nós temos aqui várias peças que se virão para o museu, que se virão para a posteridade, que contam muito da nossa história, das nossas origens, que são instrumentos arqueológicos. E quem considera como um guardião, um mecenas da nossa cultura, o doutor Luiz Pessoa Aragão, proprietário da Água Mineral Acácia, é que está sendo o grande responsável por guardar todo esse material. Inclusive já estão sendo feitas pesquisas nessas peças, nesses instrumentos. Doutor Luiz Pessoa Aragão, forte abraço. Primeiro, a sociedade lhe agradece por não deixar esse material, esses instrumentos se perderem no tempo, na nossa história. Forte abraço. Como é que começou tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, colegas conterrâneos, amigos de Ipu. Esse assunto começou ocorreu uma chuva muito forte aqui na Palmeirinha e houve um assoreamento de uma área e com isso apareceram várias peças. E o pessoal daquela área ali me procurou, achando que era muito importante e que não devia se perder. Inclusive eu traço elogio a uma família pobre que teve esse discernimento de nos procurar e para a gente guardar esse acervo. Então, a partir desse momento, nós começamos a nos informar quem é que tinha peças. Todas essas peças foram doadas pela população daqui da Serra. Isso aí que eu acho importante. Agora, isso aí foi o primeiro passo. O segundo passo, depois da instalação do museu, é conscientizar as pessoas da região, porque isso é muito importante para ter uma cultura que venha a florescer dos nossos antepassados. Muitos achados, muitos objetos que são encontrados, que as pessoas julgam sem nenhuma importância, sem nenhum significado. Exatamente. Pode ser algo... Exatamente. Então, entre eles, eu posso até citar aqui um caso de uma senhora que tinha lá um pilão e estava construindo uma casa e disse, vamos quebrar essa pedra para fazer a licença. Não tinha noção, né, da importância da peça, né? E é assim que a gente começou a trabalhar. Então isso aí nós vamos fazer, nosso pensamento é fazer o museu aqui na Acácia. A princípio eu queria que ficasse lá na ILCA, né? Academia Ipuense. Exatamente. Mas infelizmente as pessoas não nos acolheram com essas informações, com isso. Inclusive eu estava me prontificando em adaptar as salas lá para colocar o museu lá. Mas já que alguns dos membros da academia, não são todos, uma pequena parcela, rejeitou nossa ideia, então eu resolvi fazer mesmo aqui na casa. Eu vou construir um prédio e expor isso aqui nos prédios. Inclusive, à medida que a doutora Daniele vai fazendo esse levantamento, eu vou colocando nos móveis, colocando logo uma redoma lá com vidro, ajeitando para quando eu terminar o prédio, está feito o museu. Doutora Daniele que está fazendo essa análise, esses estudos, esse levantamento. A doutora Daniele, ela faz o mestrado em geologia e tem também alguns trabalhos da área de arqueologia. E ela é natural de Goiânia e está aqui no Ceará fazendo alguns trabalhos e nós convidamos para ela nos ajudar, certo? Daniela, apesar de trabalhar com essa matéria que é muito, muito, muito antiga, é uma jovem. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, doutora? Como é que estão essas pesquisas? São todos artefatos indígenas, doutora Daniela? Isso. Bom, só a minha graduação em arqueologia, né? E agora está em andamento a minha pesquisa de mestrado na UFC. E aí foi onde eu conheci a Larissa, né? Filha do professor Luiz, que me chamou para conhecer a coleção. E a gente está aqui na primeira etapa, fazendo o inventário, né? Para que a gente possa levar ao conhecimento do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável pela fiscalização e pela gestão do patrimônio arqueológico no país, para que a gente possa ver qual é a melhor medida para a gente tomar para continuar preservando esse patrimônio, que felizmente o seu Luiz, junto com vários colaboradores aqui da região,
coletaram e guardaram, preservando parte da história aqui do município. Um acervo bem vasto. E quais são as peças que nós temos aqui, doutora Daniela? Isso, aqui tem uma coleção que é muito diversa. A gente divide em duas grandes categorias, que é o material lítico, que são as pedras lascadas, polidas, os pilões, e o material cerâmico, que são os potes de barro. É bem provável que, se não todos, pelo menos a maioria seja assim de origem indígena. Isso que vai dizer é a análise do material, né, que vem na próxima etapa, depois desse processo de inventário, que é o que a gente está fazendo agora. Então tem uma urgência de se analisar esse material para que isso gere conhecimento e nos traga aí as informações do que significa esse material nessa área, né, em grande densidade. E aí o que é importante a gente aproveitar esse espaço, é muito importante esse material ter sido guardado e tudo, mas fica para a população já de início, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele prevê a extroversão, a gente trazer um conhecimento para a população do que é esse material e de como lidar com esse material quando se encontra, mas a gente já pode dizer de antemão que é muito importante que esse material, se ele não vai ser impactado por nenhuma atividade, que ele permaneça no local. Porque quando a gente tira esse material, ele perde algumas informações que para a pesquisa arqueológica são muito importantes. A gente pode conseguir, quando o material está contextualizado, realizar uma datação, algumas análises químicas, né, que quando o material é retirado a gente perde algumas informações. Essas análises vai dar para saber como foram fabricados, por quem foram fabricados e a data. Exato. Tempo de existência. Isso. Todas essas respostas serão obtidas com essas análises, com esses estudos. Exato. O material lítico e o material cerâmico, que é o que compõe... O lítico é de pedra. Isso, cerâmico de pedra. De barro. Isso, exatamente. Esse material, a gente não tem ainda método para datar diretamente o material. Então é mais fácil a gente datar quando tem um material orgânico associado. Então se a gente tira somente o material de pedra, o material de barro, e deixa para trás o carvão, o sedimento, a gente perde a possibilidade de datar e descobrir de que período é. Perfeito. Doutora, temos até cachimbos aqui que foram fabricados aí numa época bem distante mesmo. Isso. Tem uma diversidade, dentro de cada uma das subcategorias que a gente tem, existe uma diversidade muito grande nos padrões decorativos, na matéria-prima utilizada. Então, eu acredito que o estudo desse material vai trazer aí muitas informações e a gente pode estar falando, quando a gente observa essa coleção, não só de um grupo muito antigo, mas de vários grupos que ocuparam a região e por um longo período de tempo. E essas pedras aqui que eram utilizadas como instrumentos, machadas, não é isso? Isso, aqui na coleção... Aqui na coleção predominam os machados de pedra, polidos e lascados, e de diversos tamanhos, de diversas morfologias, né, que podem estar associados a diferentes funções. Então é uma coleção riquíssima aqui que o seu Luiz tem recolhido e cuidado muito bem desse material. Forte abraço, doutora. Muito obrigado pelas declarações. Mais alguma consideração? Por enquanto é só, e com a sequência dos trabalhos, a gente vai se comunicando com a população, trazendo novas informações. O valor histórico aqui é inestimável, né, doutora? Inestimável, sem dúvidas. Só para você ter uma ideia, como é importante a datação, que vai determinar aproximadamente a época em que esse material foi confeccionado. Então, nós temos aqui carvão, embora não esteja bem conservado, mas vai nos dar mais ou menos o período em que foi. Entretanto, nós estamos procurando localizar esse material orgânico, que tem que ser orgânico, e a datação tem que ser feita por carbono 14, para determinar quantos mil anos esse material tem. Isso aí é uma coisa que nós vamos fazer com todo carinho, para mostrar à população do Ipu que antes da gente estar aqui, já havia uma população muito mais antiga e em relação à época em que ele vivia, uma população já desenvolvida tecnicamente, né? Tecnicamente. E então... Com suas culturas, com seus costumes, tudo. Culturas, seus costumes e tudo. Então, e esse pessoal aí está incorporado na gente através do DNA deles, né? São os nossos antepassados. São nossos antepassados e nós fazemos parte daquelas pessoas que estão aqui através do nosso DNA. Se fizesse o análise do DNA da pessoa da antiga e
com a gente aqui e aparecer alguma ligação, algum DNA, alguma ligação peptídica que mostrasse que existe uma relação entre a gente. O próximo passo é a fundação do museu. O próximo passo vai ser a fundação. O material ele seja aqui vai ser compartilhado com todos. Não tendo, inclusive nós já estamos mandando confeccionar as mesazinhas, toda de cerejeira, toda bonitinha, para ficar uma coisa de primeiro mundo. Estou vendo que você está bem empolgado e deslumbrado com esses achados, com esses artefatos arqueológicos. Com apoio de minha filha, a Larissa, e da Daniele, são as duas cientistas. Inclusive, elas já estão fazendo alguns artigos para ser publicados. Elas ficam ali, as duas, conversando baixinho, né, e já está saindo agora está saindo um artigo científico. A doutora Larissa está aqui, está muito empolgada também com esse trabalho, com esses achados arqueológicos. Eu só queria salientar que assim, esse projeto, ele está dentro dos projetos que a Água Mineral Acácia desenvolve para a visibilidade do município de Ipu. A gente já conta com projetos de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, inclusive aqui nas áreas contíguas à indústria. A gente participa do Conselho Gestor da APA da Bica do Ipu, contribuindo no que a gente pode no âmbito do conhecimento, né, que a gente tem nessa área. As festas de janeiro, que são tradicionais, com o lançamento de livros dos nossos escritores do município. Então, esse projeto de valorização do patrimônio arqueológico, né, pré-colonial do município, é outro projeto no âmbito das ações da Acácia, da visibilidade para o nosso município, né? Um retorno que a gente dá, inclusive, da atividade que a gente desempenha aqui na Várzea do Giló há 20 anos, e a gente retribui para a população todo esse conjunto de ações. Todos esses instrumentos, esses artefatos têm um valor histórico inestimável, né, doutora? Com certeza. E assim, eu faço doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, e a gente estava estudando justamente a geodiversidade do nosso município. E aí, estudando, procurando literatura científica acadêmica pontual sobre o nosso município, a gente não encontra. Então começou o interesse, né? Vamos procurar trabalhos a nível regional, quem é que pode ajudar, auxiliar. E o resultado é esse contexto de uma possível institucionalização desses materiais em forma de um museu. Então a gente, como a Daniele já mencionou, esse é o primeiro passo, que é a inventariação do material para informar para o IPHAN. São bens da União e inclusive tem instituições de guarda que são responsáveis pelo acesso desse material. Então a Acácia está tendendo a instituir esse museu. O primeiro passo é esse, a inventariação desse material para informar ao órgão competente e a partir daí desenvolver as análises mais pontuais para dar um retorno para a sociedade sob o ponto de vista do conhecimento, o que é que descreve sobre a população ipuense esse material, o que é que ele pode nos dar como resposta. Muito obrigado pela entrevista e continue aí com os trabalhos, com as pesquisas, com os estudos desses instrumentos. Qual que mais lhe encantou, que você considera o seu xodó, doutor Luiz Pessoa Aragão? Rapaz, todos. Todos. Quando a gente está na faculdade, quando a gente publica o primeiro trabalho, é igual o primeiro filho. Verdade. Tá certo? Mas aqui não, todos são os primeiros, tudo aqui é importante para mim, tudo. Não tem nenhum melhor, nem outro maior, porque cada um deles traz uma história. Verdade. Certo? Por exemplo, esse cachimbo, se você comparar esse cachimbo com esse daqui, são culturas diferentes. Diferente. Se você comparar com esse daqui... São materiais diferentes, sabe? São materiais diferentes. Um é de ferro e o outro... Não, ferro não. Isso aqui é argila. Argila? Mas argila. Mas parece demais. Argila, parece de que fosse um ferro. De metal, né? De metal, né? Se você comparar esse aqui com esse aqui, que é de argila, são histórias diferentes. Então isso aqui é evolução, como eu falei anteriormente. Os nossos nativos aqui tinham uma evolução que nós... E outra coisa, a população, segundo eu percebo, a população daqui era muito grande. E outra coisa, além de população, ele tinha uma migração do sertão serra. Olha, nós vamos ter um granito aqui, uma peça de granito, que nós só vamos encontrar, que é o granito branco, em Santa Quitéria, tá certo?
Essas duas peças é de granito branco. Só tem Santa Quitéria. E foi encontrado Aqui na Serra. É certo? Aí você vê que tem uma formação, uma migração, e isso aí que a doutora Daniela vai procurar a decifrar isso aí. Outra coisa que a gente vê é o seguinte, ó. A princípio, todo ele é circular, né? O pilão. Aí, com a continuação, a tendência dele é ter um desgaste mais na parte esquerda. Exatamente. Você vê aqui, ó, tudo isso é informação que a gente está colhendo agora. Outro exemplo, aqui, tá vendo? Esse pilão e esse aqui. Você acha que não é evolução? Exato. Um já tem um formato mais moderno, podemos assim dizer. Assim, e o outro mais avançado. Rústico, e o outro é mais rústico. Ó, esse aqui é quadrado. Isso. O Matias, o doutor Matias, ele nos doou um que é um cubo perfeito, 26 centímetros, assim. É um cubo perfeito. Medidas mesmo exatas. Medidas perfeitas, e é polido. Esse aqui não é polido. O do Dr. Matias é polido. De forma que aqui você está vendo a evolução das coisas. E cada vez mais que vai descobrindo, vai se aguçando a curiosidade e buscando mais coisas. Cada pecinha dessa, por exemplo, isso aqui é uma mão de pilão, ó. Isso aqui é uma mão de pilão. De pedra. Cadê, Daniela, aquela grande? Aqui é outra mão de pilão. Maior. Ó. Esse aqui tem um formato retangular, né? Isso. Tá vendo? De formas que as informações... Esse aqui é cilíndrico, né, doutor Daniel? Isso. Fala, Daniela. E esse aqui é cilíndrico. Quais são os equipamentos que você utiliza para fazer esses estudos e essas pesquisas, doutor? Bom, aqui nessa fase inicial de inventariação, a gente tem algumas etapas, né, de higienização, que é a limpeza do material, que na maioria das vezes está muito sujo. Então a gente prioriza a limpeza a seco, com uma escova de cerdas macias. Depois a gente vem com a numeração. Cada peça dessa recebe um número, né, de identificação dentro do acervo. E depois a gente segue com a etapa de análise. Perfeito. Com registro fotográfico, né, que está previsto nas etapas seguintes. E aí uma coleção arqueológica, ela, na minha visão, ela tem como dois objetivos principais, que é a produção do conhecimento e trazer o conhecimento para a comunidade. Então, um objetivo também que esse nosso trabalho aqui tem é de incentivar a pesquisa na região, né, junto da Universidade Federal do Ceará e outros parceiros, a gente conseguir trazer uma equipe especializada aqui para o município para realizar a escavação dentro de toda a metodologia desenvolvida dentro da pesquisa arqueológica, para que a gente consiga recuperar esse material cada vez com um número de informação maior e assim fazer uma análise cada vez mais completa desse material. O que indica que novas descobertas nós teremos. E outra coisa, o nosso objetivo fundamental é deixar todo esse material e os futuros que virão para pesquisar. Para o pesquisador, seja lá de qual parte do Ceará, do Brasil, talvez até do mundo, porque tem alguma relação. Então venha pesquisar aqui. E aí o nome do nosso Ipuzinho vai surgindo entre os meios científicos. Sem dúvida. Parabéns por esse trabalho. Muito obrigado. Nossa sociedade agradece. Muitíssimo obrigado. E nós vamos fazer uma festinha no dia da exposição, quando tiver tudo pronto, daquelas festinhas dos livros que nós fazemos. Perfeito. Um abraço. Obrigado. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.